Então, meus irmãos, como a graça faz isso? Como ela nos educa a rejeitar o mal, a impiedade, as paixões mundanas, a rejeitar tudo isso, ao mesmo tempo de maneira positiva, ela nos educa para vivermos de maneira sensata, Deus, em relação ao que conhecemos de nós mesmos, né? Que é a verdade sobre nós mesmos, de maneira justa, o que devemos compreender a respeito do nosso próximo, de maneira verdadeira e de maneira piedosa, ou seja, como devemos responder em relação a Deus e o conhecimento de Deus. A graça, ela nos educa, nos motiva, nos capacita, nos dá poder para viver a vida cristã de maneira cristocêntrica. Ela nos educa da seguinte maneira: ela nos leva ao conhecimento de nós mesmos, conhecimento do nosso próximo e conhecimento de Cristo. Tudo isso à luz do Evangelho da Graça, mas não um conhecimento de informação, um conhecimento de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, que é a respeito da intimidade. Ela nos pega pela mão como um pedagogo e nos apresenta Cristo e a sua obra, e através dessa obra nós reconhecemos quem nós somos, e quem é Deus, quem Deus é. E por consequência temos uma resposta correta em relação a todos os nossos relacionamentos, em especial os nossos relacionamentos em nosso relacionamento com o nosso próximo. Ela nos apresenta o Evangelho da Graça e suas implicações para a nossa vida. Nós vamos dar um exemplo de como a graça do Evangelho ela pode agir em determinada situação da vida cristã. Pensa nisso. Maria é uma mãe esforçada e dedicada, que ensina seus 5 filhos em casa e que tem se empenhado fielmente para educá-los e prepará-los para o Senhor. Ela ama a Deus, ela ama a igreja, ama servir a igreja, ama seu marido e seus filhos. No entanto, algo impensável acaba de acontecer. Ana, sua filha mais velha, 17 anos, engravidou. Maria se sente traída, arrasada quando descobre que Ana está vivendo uma vida dupla. Embora Ana professasse abertamente sua fé e parecesse obedecer a todas as regras da família, ela na realidade tinha arranjado um jeito de ter encontros amorosos secretos com um rapaz cristão que morava na mesma rua. Maria está se sentindo traída e todo dia ela sente a sua derrota e humilhação, assim como deseja extravasar toda a sua fúria em cima de sua filha Ana. Maria está muito decepcionada com Ana, pois ela não levou em conta o sacrifício e a dedicação da sua mãe. Mas Maria também está decepcionada com Deus. Ela ensinou a sua filha no caminho que deve andar, ou seja, ela considera que fez a sua parte. E ela se pergunta por que Deus não fez a parte dele em desviar sua filha, em não deixar que a sua filha se desviasse dele mesmo, do próprio Deus. Maria se sente abandonada, confusa, desapontada, irada e envergonhada. A grande pergunta que fica é: como a graça de Deus pode instruir, pode educar Maria e sua família? Como a graça de Deus educa Maria nessa presente situação a viver de forma sensata, justa e piedosamente? A resposta é: educando de acordo com o Evangelho. Este mesmo Evangelho que nos mostra quem Deus é, quem é o nosso próximo e quem nós somos. Este Evangelho da graça que deve nortear todas as situações da nossa vida e todos os nossos relacionamentos. Porque o Evangelho da graça, ou a graça de Deus no Evangelho, lembra a Maria o seguinte: lembra que em relação a Deus, Deus não ficou surpreso com o pecado de Ana, assim como nunca ficou surpreso com os pecados mesmo de Maria. Antes, Deus na eternidade já tinha estabelecido um plano para resolver o problema do pecado, tanto da mãe quanto da filha, que é a morte vicária de seu filho, do seu próprio filho, Jesus Cristo. Cristo morreu pelos pecados de Maria, e estes pecados não são levados em conta agora. E se Ana também pertence a ele, então nem os pecados de Ana são levados em conta. Ela pode se consolar no fato de que os seus pecados e de outros pecadores que pertencem a Cristo já foram julgados e condenados. Mas a graça do Evangelho, o Evangelho da Graça, também lembra algo em relação a Maria,
a própria mãe. A graça lembra que o amor de Deus por ela não se baseia em seu desempenho e nem no desempenho de seus filhos. O amor de Deus por ela depende apenas do desempenho santo e perfeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela pode se alegrar que a salvação é pela graça e de que ela é uma pecadora, mas muito, muito amada. O Evangelho, a graça do Evangelho, o Evangelho da Graça, também lembra algo em relação à sua filha, que é a sua próxima. A graça lembra que sua filha é como ela, pecadora. Que o pecado de Ana não é mais repugnante do que o seu próprio pecado. E o pecado remanescente em nós faz com que todos, até mesmo uma criança que vive em um lar cristão, pode se rebelar. E muitas vezes acaba se rebelando. E não foi assim? Com o filho pródigo na parábola de Jesus, vivia num lar cristão. Mesmo assim se rebelou com seu pai. Mas assim como naquela parábola também, Ana pode voltar-se para os braços do pai e receber dele consolo e conforto e paz. Então, à medida que a consolação do Espírito Santo for envolvendo o ser de Maria, ela se sentirá mais humilde, pois o seu senso de justiça próprio, que provoca a ira contra sua filha, foi removido. Então ela poderá confortar a sua filha Ana. Depois que tiver aquecido a alma na graça do Evangelho, Maria pode procurar imitar a Deus em seu lar. Ela e seu marido podem estender misericórdia a Ana e também ao namorado dela. Todos nós precisamos dessa graça confortadora do Evangelho, que nos ensina a cada dia a viver a vida cristã de acordo com a maravilhosa graça de Deus, para que possamos viver de maneira sensata, justa e piedosamente. Deus nos abençoe.